Queremos saudar a todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por este dia, por este momento que teremos, e também agradecidos a cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente. Nós agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com amigos, com grupos, com familiares, enfim, nós agradecemos a todos vocês que fazem parte deste exército que estuda conosco diariamente a Bíblia. Nós queremos aqui mandar um alô especial a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila. Persiliana Isaías Martins é de Mirante da Serra, em Rondônia. Ana Neves é de Manaus. Também Lucidalva Assis de Catu, na Bahia. Elvis Pereira de São João da Aliança. Sara Santos de Valinhos, em São Paulo. Maria José de Juazeiro do Norte, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos diante da Tua presença por este dia, por este momento que vamos ter estudando a Bíblia. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento para que nós possamos seguir o caminho que Tu deixastes para que nós possamos seguir e também estar um dia contigo na eternidade. Abençoe a todos, irmãos, amigos, onde quer que se encontram, estudando a Bíblia conosco, aqueles que pedem orações. Tu sabes muito bem as necessidades de cada um. Conceda as bênçãos, a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito dessas 70 semanas que o anjo Gabriel falou para Daniel, que estavam determinadas sobre o seu povo, e estas 70 semanas foi um período de graça que Deus concedeu aos judeus para eles aceitarem a Jesus, o Messias, ou rejeitarem. E a nação judaica, na sua maioria, dos líderes principalmente, rejeitaram a Jesus e o condenaram para que fosse crucificado. Interessante, irmãos, que esta profecia das 70 semanas, ela começou no ano 457 a.C., no decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, e terminou no ano 34 da nossa era, quando Estevão foi apedrejado. Nós, olhando aqui com detalhes, alguns detalhes, dessa profecia, nós vemos que o Messias, o ungido, foi exatamente, aconteceu na metade da última semana, das 70 semanas. Foi no ano 27 da nossa era. Ali então Jesus foi batizado e ungido, conforme Jesus mesmo disse lá em Lucas capítulo 4, versos 16 até o verso 21, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e ele continua então dizendo aqui a missão que ele veio para realizar. E a missão de Jesus demorou 3 anos e meio, que foi o início ali da primeira, daquela última semana das 70. Então, esses primeiros 3 anos e meio, Jesus realizou seu ministério. Ele morreu no metade dessa semana, que foi com 3 anos e meio de seu ministério. Os outros 3 anos e meio, então, eles terminaram lá no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Então, a profecia diz aqui que na metade da última semana, o ungido seria morto e já não estaria mais com eles. E interessante, irmãos, que tudo é controlado por Deus. Como nós estamos na série, Deus está no controle. Deus, ele controla todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Mesmo em nossa vida, os acontecimentos, Deus, ele está no controle. É claro que muitos problemas nós passamos em nossa vida por nossas próprias escolhas erradas que fazemos. Mas deveremos sempre saber que Deus, ele tem o controle. Se nós falhamos em algum ponto, se nós erramos, nós deveremos ir a Deus, buscá-lo em oração, e Ele vai nos perdoar, vai fazer com que aqueles erros que nós cometemos sejam corrigidos, e nós vamos então continuar com a nossa vida sob o controle do nosso Deus eterno e poderoso. Nós, voltando um pouquinho no nosso estudo, lá no capítulo 8, verso 14, nós temos ali aquela profecia
que foi dada também a Daniel, que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como eu já disse para vocês essa semana, esse período das 70 semanas de Daniel começou no ano 457 a.C. e junto com essas 70 semanas começou o período das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, quando nós fazemos aqui as contas e nós diminuímos aqui 2.300 anos, né, que é essa profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. E quando nós então fazemos aqui as contas, nós vamos chegar no ano de 1844. Por quê? Porque diz aqui, 2.300 anos, menos aqueles 490 que foram as 70 semanas, nós vamos ter aqui 1.810, né? 2.300 menos 490, 1.810. Então, aqui nós vamos entender que a partir do ano 34, quando Estevão foi morto, que terminaram ali os 490 anos, restam então 1.810 anos para se cumprir a profecia de Daniel 8,14. Vocês estão entendendo? Olha, saiu o decreto em 457 a.C., terminou no ano 34 da nossa era com o apedrejamento de Estevão. Então diminui 2.300 anos menos 490, nós vamos ter 1.810. Então, quando nós somamos do ano 34, quando Estevão morreu, mais 1.810, nós chegamos exatamente no ano de 1844, quando aquela profecia de Daniel 8,14 seria cumprida. Então, para os israelitas foram dados 490 anos para que eles se definissem com relação ao ungido, com relação ao príncipe que é Jesus. Agora, eles rejeitaram. E a partir do ano 34, quando Estevão foi morto, que o povo judeu selou a sua escolha rejeitando o Messias, os não-judeus, os chamados gentios, que inclui nós, tivemos então, e estamos tendo, tivemos 1.810 anos para aceitarem também a Jesus ou não, e nesse final desse período, o santuário seria purificado. E então, somando 34 com 1810, 1844, interessante, irmãos, que nessa época, exatamente na primeira metade do século XIX é de 1800 a 1900, nessa primeira metade, um homem chamado William Miller, que em português William quer dizer Guilherme Miller, ele era batista e ele residia aqui em Nova York, no estado de Nova York, é próximo daqui onde eu moro, eu já fui na fazenda dele, existe a fazenda até hoje, tudo lá, a igreja que ele construiu. Guilherme Miller, ele era batista, ele começou a estudar a Bíblia de uma forma sistemática, estudando do Gênesis ao Apocalipse. E então, quando ele chegou no livro de Daniel, ele se encontrou com essa profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E Miller, através de estudos profundos que ele fez, comparando texto com texto, ele chegou então à conclusão, ele entendeu que o santuário que seria purificado nos 2.300 anos seria o planeta Terra que ia ser então purificado, segundo está lá em 2 Pedro capítulo 3, de 9 a 12. E com base então nesse seu entendimento, Miller procurou saber quando teria o início da profecia, e ele chegou exatamente à data de 457 a.C., né, quando Daniel teve lá a visão, que começou a contar a partir dali os 2.300 anos, e terminou no ano de 1844. Então Miller, batista, ele concluiu que a purificação do santuário seria a volta de Jesus para purificar aqui a terra. E esse entendimento estava equivocado. Por quê? Porque Jesus não voltou em 1844. Vejam vocês que não foram os adventistas do sétimo dia que marcaram essa data que Jesus ia voltar em 1844. Foi Guilherme Miller e os seus seguidores
que entenderam na profecia e marcaram a data de 1844 para a volta de Jesus. E houve a grande decepção, Jesus não voltou, muitos abandonaram a fé. Nessa data, se tornaram até ateus, não quiseram mais saber de estudar a Bíblia, mas Guilherme Miller perseverando e Deus usando outras pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, entre eles Ellen White, Deus mostrou em visão que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, mas sim era a passagem de Jesus do lugar santo onde ele esteve até 1844, intercedendo pelo povo, passou para o lugar santíssimo quando ele começou a obra do juízo investigativo. Começou a olhar os livros que existem nos céus, com o registro de cada ser humano, e fazendo ali então a obra do juízo investigativo. Começou a estudar caso a caso de cada pessoa que viveu e que ainda vive nesse planeta, e que quando terminar esta obra que Jesus está realizando nos céus, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a partir de 1844 para cá, nós estamos também vivendo um período de graça. Assim como Israel teve o período de graça de 490 anos e rejeitaram a Jesus, nós também estamos tendo este período de graça. Não existe mais nenhuma profecia de tempo dizendo que vai acontecer isso ou aquilo, apenas sinais evidentes da breve volta do Senhor Jesus. E nós temos que estar preparados, colocando a nossa vida nas mãos de Deus diariamente, consagrando a Ele a nossa vida, vivermos para Ele e não para os nossos próprios interesses, e caminharmos pela fé, aguardando o breve retorno do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a termos pleno entendimento da vontade dEle para com cada um de nós e também dos acontecimentos que estão tendo em todo o mundo, anunciando que em breve essas profecias estarão cumpridas e Jesus virá para nos buscar. E não nos esqueçamos que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.